Bom dia. 2 Timóteo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A palavra de Deus ela é perfeita, ela é tão maravilhosa que há 2000 anos atrás o Senhor já nos alertava que viria tempos difíceis, tempos terríveis. E hoje nós vivemos isto. E de maneira nenhuma nós não podemos nos assustar com isso. Porque se nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que é normal, é esperado e que a tendência é aumentar. Hoje eu vejo muitas pessoas assustadas. Não, Jesus está voltando, esse é o fim do mundo, é isso, é aquilo. Não, ainda não é, não. É somente o princípio das dores. Jesus deixou isso claro. Mas os tempos difíceis, os tempos terríveis virão e vão aumentar. Mas isso tudo por nossa causa, por causa do pecado, por causa das ações do ser humano. O ser humano, ele é cada vez mais egoísta, mais avarento, mais miserável, como nós vamos ver mais à frente aqui. As dificuldades tendem a acumular. Isto porque as pessoas estão longe do Senhor, estão longe do Evangelho. Se tivesse uma preocupação verdadeira de viver o Evangelho de Jesus Cristo, a situação seria outra. Mas Deus, ele sabe, ele conhece o nosso caráter, conhece a nossa índole. Então ele sabia que nós, pecadores, a humanidade de uma forma geral, sempre vai estar se afastando, buscando seus próprios interesses, preocupado em se dar bem, preocupado em desfrutar dos prazeres do mundo, de almejando o que não deve. Por isso as coisas terríveis, velho. Versículo 2 diz assim: os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os homens amarão a si mesmo. E nós vemos isso, né? As pessoas não estão preocupadas com seu semelhante. Estão preocupadas com elas mesmas. Eu tenho que ter o melhor. Elas buscam o melhor para elas, independente de qualquer situação. Elas não estão preocupadas se, para elas se dar bem, alguém vai se ferir, machucar, magoar, ficar triste, vai ter prejuízo, vai sofrer dano. Não, não estão preocupadas. As pessoas estão preocupadas em se dar bem. Exemplo. Os pastores hoje que vivem pregando prosperidade, outras coisas, eles estão comprometidos com eles mesmos, não com as ovelhas, não com os membros da sua denominação. Porque a preocupação deles é levantar fundo, é tirar dinheiro, é receber. Por isso criam uma série de campanhas, cria votos, cria as fogueiras santas,
cria uma série de outras coisas com o quê? Com o intento das pessoas trazerem dinheiro, ofertarem cada vez mais. E por que que elas não estão amando essas pessoas? Porque elas não estão ensinando a verdade, elas estão conduzindo essas pessoas para um caminho errado. E o que vai acontecer? Essas pessoas estão no erro, vão padecer, vão enfrentar a derrota, o sofrimento, a morte eterna. Então esses que estão ali citando o nome do Senhor, falando que o ama, na verdade não ama. Porque se nós amamos a Cristo, nós obedecemos. E ele nos manda amar o próximo, que é o segundo maior mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. E se nós não estamos amando, nós estamos odiando. Então nós devemos entender bem a palavra de Deus para nós praticarmos. Ah, pastor, mas lá na igreja tem coisas boas. Tem coisas boas, mas o ensinamento dele conduz as pessoas à morte eterna. Estão conduzindo as pessoas para longe de Cristo, estão afastando elas do Evangelho. Isso não é amor. Porque se eu amo, eu não vou ficar demonstrando meu amor para vocês, passando a mão na cabeça, tá tudo bem, não. A minha função é conduzir vocês para a salvação. A minha função é levar vocês a Cristo, não é trazer a minha denominação, não, é levar a Cristo. É levar o Evangelho, porque é Ele que salva, é Ele que muda tudo. Então essa aqui é a função. Eu não posso estar preocupado com a arrecadação, tem que estar recebendo oferta dali, oferta daqui, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou, não. Assim como o Senhor alimenta as ovelhas, alimenta também o pastor. Alimenta também o ministério. É isso que nós temos que compreender. E essa compreensão só vem quando nós praticamos o Evangelho. Então os homens amarão mais assim, serão ainda mais gananciosos com Deus. São arrogantes, presunçosos. Nós ouvimos muitos desses aí se auto-intitulam, não sou mestre, eu sou isso, eu sei, eu mando. Nós vimos, inclusive, muitos até mesmo querem mandar em Deus, porque eles querem determinar a bênção, determinam, ou seja, mandam, exigem do Senhor. Eles pensam que são alguma coisa, eles pensam que têm poder para isso. Já vi denominação, pastores, ensinar que diz que as ovelhas têm que colocar Deus na parede, para que Deus abençoe, para que Deus as enriqueça. Então existe uma série de ensinamentos que são contrários à palavra de Deus e as pessoas não estão percebendo. Mas por que não estão percebendo? Porque elas também estão comprometidas com as coisas do mundo. As pessoas estão indo para templo, para igreja, não para buscar o Senhor, não para aprender mais do Senhor, não para gloriar no Senhor, não para louvar o Senhor, mas estão indo lá com o intento de obter coisas. Elas querem receber. Não, que eu venha receber uma bênção, que eu venha ter uma casa, um carro, que eu venha ter um salário melhor, um emprego melhor, que eu venha receber a cura essa, aquela, mas não vem buscar a Deus. Na verdade, coloca o Senhor na qualidade de servo, que é que Ele serve. Mas na verdade é nós que somos servos, nós que temos que servir. Nós temos que aprender, compreender o Evangelho e fugir destes falsos evangelhos. As pessoas são enganadas exatamente por causa da preguiça. A preguiça em ler e meditar o Evangelho. Por causa do analfabetismo bíblico, que as pessoas cometem tantos erros. Só que elas não perceberam que estão cometendo um erro tão grande, que esse erro está conduzindo elas para a morte, para a destruição, para a morte eterna. Elas não perceberam isso ainda. E esses gananciosos, esses arrogantes, esses presunçosos, esses blasfemos, os tempos terríveis chegaram. João sempre nos alertou sobre os anticristos, os falsos profetas, e hoje nós vivemos no meio deles. Nos assusta
quando nós deparamos com pessoas que se identificam como crente, como evangélico, cometendo crimes terríveis que nem os profanos cometem. Vê pessoas que dizem evangélico cometendo assassinatos, roubos, estupros, e uma série de coisas. Desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Hoje vemos uma coisa alarmante, o desrespeito aos pais, à sua juventude, os adolescentes e os adultos também, já muitos não respeitam seus pais, não querem ouvi-los, não querem ajudá-los a socorrer quando eles necessitam. Muito pelo contrário, são vários os casos, e eu falo não do mundo profano, de pessoas que se identificam, se auto-intitulam evangélicas, frequentadores de igrejas, de templos, que ficam com os cartões de débito dos pais e sacam toda a aposentadoria dos pais, fazem empréstimo em nome dos pais. E quase nada dá para os pais vivem a miséria, a míngua, passando por dificuldades. Conheço casos em que a filha não quer ficar com o pai, mas não abre mão do cartão. São muitos os casos, depois falam que são cristãos. Já está na Bíblia. Queria acontecer, né? Paulo estava alertando, olha, vai acontecer isso, Timóteo. Essa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo era um jovem pastor, e ele está alertando, falou, olha, essas coisas vão acontecer. E nós vemos acontecendo. Nós vemos hoje a ingratidão, a impiedade, as pessoas agirem sem amor. Hoje a ingratidão é muito comum. Primeiro, nós não devemos, é claro, fazer nada, ajudar, socorrer, aconselhar, orientar, fazer qualquer coisa por alguém, aguardando, esperando retribuição. Nossa retribuição vem do Senhor. Mas que às vezes assusta é que essas pessoas que o correto seria agradecer, ser grato, amanhã depois é uma das primeiras a se levantar contra você. É uma pessoa que agir com injustiça, para acusar, para caluniar, para fazer fofoca, contra aquela que ajudou. Aí você não consegue entender a mentalidade dessa pessoa, fala, caramba, mas se fulano um tempo atrás ajudou, socorreu, fez tudo, agora ela está acusando a outra, está mentindo, levantando calúnia contra ela. É normal isso. Esse caráter, essa índole das pessoas é normal e é esperado. O Senhor já nos avisava da ingratidão, da impiedade, viver no mundo sem amor. Eu não canso de falar, eu não canso de lembrar que me incomoda muito pessoas que entram em total desespero quando o seu cachorrinho, o seu gatinho tem um probleminha. Entra em desespero, sai correndo, acorda o veterinário para levar para o veterinário, paga uma fortuna, paga cirurgia, paga tudo por causa do animal. Mas são pessoas incapazes de ajudar o ser humano. Nós passamos na rua, nós vemos mendigos, pessoas miseráveis debaixo das pontes, nas ruas, de todas maneiras. Nós passamos aí, né, favelas, que hoje eles falam que é comunidade, pessoas realmente de dificuldades. Mas essas pessoas são incapazes de ajudar esses que necessitam.
São incapazes. Ah, não, devo comprar uma cesta básica, levar para lá. Eu vou ajudar, vou socorrer, vou comprar um remédio, vou pegar uma receita de uma pessoa que está doente. Eu vou comprar o remédio para ela. Não. Infelizmente, o que Paulo estava avisando, nós vivemos isso. As pessoas dizem elas que amor a um gato, a um cachorro, um animal qualquer de estimação. Chega absurdo. Tem pessoas que têm animais exóticos, né? Que têm despesa muito maior, mas não amam seu semelhante. Mas nós temos que entender que Jesus determinou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E para essas pessoas o próximo é um animal doméstico, é um cão, é um gato, um vira-lata qualquer. Eu vejo pessoas brigando, peleando por causa de animais. Mas não se importa com o ser humano. Os hospitais estão cheios de pessoas precisando de ajuda, de socorro, até para comprar um medicamento porque o Estado não pode fornecer. Nós vemos pessoas passando fome. Criança desnutrida nos lixões da vida, cheio de crianças, de pessoas procurando alguma coisa para se alimentar. Mas essas aí não são vistas, não são reconhecidas por esses que amam os animais em estimação deles, que gastam fortuna. Você vê aí nas mídias aí, pessoas fazendo festas caríssimas para o animal. Depois fala em amor, a palavra de Deus se cumprir. Esse amor, incapazes de perdoar. Nós observamos, são quantos que se diz evangélico, chega, fala, não, pastor, mas fulano fez isso, ou fulana fez isso, aquilo, eu não consigo perdoar. Elas não sabem perdoar, elas não querem perdoar, porque o perdão é uma decisão nossa. Nós que temos que querer perdoar, nós temos que realmente perdoar. Não adianta nós ficar pedindo a Deus para ajudar a perdoar, que Ele não vai ajudar. Jesus diz, perdoai. Ele não disse, eu vou fazer vocês perdoar, eu vou ajudar vocês a perdoar. Não, Ele determinou, Ele mandou, perdoai. E tem pessoas que ficam durante anos. Ah, eu perdoei. Mas o perdão é da boca para fora. No coração desejam mal, quer ver o outro destruído, fala mal, não suporta vê-lo, o ódio tá ali. São pessoas incapazes de perdoar. E não sabem que elas estão fazendo mal a elas mesmas. Porque o dia que ela tomar a decisão perdoar, eu sempre digo, perdoar não é esquecer. Não é você esquecer um fato, alguma coisa que alguém lhe fez, um mal que a pessoa fez, deu um prejuízo, agrediu, não importa. Você não esquece. Não é amnésia. Mas é você tomar a decisão, falando, não, eu vou perdoar. Eu quero perdoar. Eu não vou aceitar isso me ferir, me machucar. Eu não vou aceitar isso me incomodar mais. Eu não vou aceitar fulano ou fulana me fazer mais mal, me trazer essa mágoa, esse ressentimento. Eu vou perdoar. Tudo isso, Paulo já tinha alertado. Caluniadores, né? Sem amor, incapaz de perdoar, caluniadores. Calúnia é uma coisa, rotina entre os cristãos, uma conversa. As pessoas fazem questão, têm o maior prazer de falar da vida dos outros, sem saber exatamente. Levanta a cola porque não gosta, não, fulano ou fulana faz isso, faz aquilo. As calúnias é muito normal e causam um dano terrível. Principalmente para aquelas pessoas que não estão firmes na palavra de Deus, porque elas se sentem incomodadas, às vezes querem tirar satisfação em tudo.
Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que quem nos justifica é Deus. Se nós temos a nossa consciência tranquila, não importa o que fale a nosso respeito. Mas muitos ainda não estão preparados dessa maneira. Se incomodam, tiram satisfações, brigam, discutem. Eu falo principalmente no meio evangélico. Igreja, porta de igreja, que eu tenho visto de calúnia nesse meio denominado evangélico gospel. Capaz de perdoar caluniador sem domínio próprio. Não se dominam. Não. Não, eu não consegui resistir. Eu tive que fazer, eu tive que falar, eu tive que tomar esta ou aquela decisão. Não, se nós temos o Espírito de Deus, eu vou me dominar. Se nós temos o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, eu não vou agir precipitadamente. Vou ter calma. Eu vou analisar toda a situação. Cruéis, inimigo do bem, são tantos. Sentem prazer em ver outros sofrer, de qualquer que seja a maneira. São pessoas realmente que são inimigas do bem, querem o mal. Como você é inimiga do bem, você é inimigo de Deus. Versículo 4, são traidores. Trai todo mundo, principalmente o Senhor. Porque quando nós estamos agindo contrário à palavra de Deus, nós estamos traindo a Deus. Porque nós gostamos de falar que somos a noiva de Cristo, nós gostamos de falar que somos a igreja dele, mas se nós formos, nós temos que viver de acordo com as determinações dele. Nós temos que viver de acordo com os preceitos dele. Se não é assim, nós estamos traindo. Nós somos adúlteros, adúlteras. E ele sempre nos mostrou isso, basta nós lermos lá a história de Israel. Deus se refere a eles exatamente como prostituta, prostituto, por a época eles estavam traindo o Senhor, adorando outros deuses. Inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não, Deus entende. Ele sabe que eu preciso me divertir, que eu trabalho muito. Eu tenho que ter meu momento de lazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mesmo sabendo que é contrário à palavra de Deus. Não, Deus vai entender? Não, Deus não vai entender, não. Ele entende a palavra dele. Aquilo que não é a palavra dele, ele é contrário, ele não aceita, ele não concorda, ele não permite. As pessoas são amigas, sim, dos prazeres, das coisas do mundo, do que de Deus, e ainda procuram justificar. Não, Deus quer o melhor para mim. Será que é isto? Com aparência de piedade, versículo 5, com aparência de piedade, todavia negando o real poder. Como nós vimos isso? A paz do Senhor, a graça e paz, Deus é bom, Deus é amor, mas falam da boca para fora, pensam outra coisa, o coração está cheio de outras coisas. Eu sempre digo, eu tenho medo quando eu deparo com algumas pessoas que já vêm com aquele jeito. Não, Deus é amor, aquela conversinha mole, aquela conversinha mansa, eu tenho medo. Porque eu sei que não é assim. São muitas pessoas que se fantasiam, são hipócritas, porque falam, demonstram uma coisa que não é verdadeira e que não são. Qual a recomendação? Afasta-te, portanto, desses também. Afastar-se. A Bíblia o tempo todo recomenda afastar-nos dos falsos crentes, afastar-nos dos falsos evangélicos, afastar-nos dos falsos irmãos. É o que mais tem. É o que mais tem. Mas que se for peneirar esse mundo evangélico, esse mundo denominado evangélico, acho que vai restar 2, 3% no mais realmente
que são seguidores, praticantes do Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 6. Porque são pessoas assim, que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas e sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Estes falsos pastores, esses anticristos, esses que se auto-intitulam homem de Deus, mas vivem de maneira errada, eles fazem um evangelismo que na verdade é contrário à palavra de Deus. Porque eles fazem tudo para conquistar as pessoas. Conquistar as pessoas para a sua denominação, para as suas igrejas, para as suas casas. Isso para aumentar o número de membros, para aumentar o número de arrecadação. São muitos os que procuram, segundo eles, evangelizar, pregar para algumas mulheres solitárias, mas que acabam mantendo contatos físicos, relacionamentos sexuais com elas. São muitos os casos. São muitos casos que nós conhecemos. Mulheres casadas envolvendo com supostos pastores. Solteiras, viúvas, não importa. São muitas. E apesar de o tempo todo, segundo elas, estar buscando o evangelho e aprendendo, elas nunca aprendem que elas têm que dominar a vontade da carne, têm que dominar o desejo, têm que viver o evangelho, praticar o evangelho, senão elas vão para o inferno, porque elas podem estar com a Bíblia na mão, podem estar dentro de templos, mas se não estiver vivendo o evangelho, vai para o inferno. Tem que entender que não existe essa história de uma vez salvo para sempre, não. São enganadas porque gostam de ser enganadas. Porque querem o engano. Conheço vários casos, vários fatos de mulheres que se dizem enganadas. Mas eu acho que, na verdade, eles se enganaram. Ambos. Versículo 8. É a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas. São reprovados na fé. Janes e Jambres. Eram aqueles dois que estavam contra Moisés, quando Moisés, a mando do Senhor, ia falar com o faraó e operava sinais. Eles também, através das magias deles, faziam a mesma coisa. No início, Moisés fez cajado lá, transformar em serpente. Moisés não, Senhor. Eles também fizeram idêntico, igual. Mas a cobra, o cajado transformado em cobra que estava com Moisés, engoliu o que seria a cobra deles. Quando Moisés tocou na água do Nilo para transformar em sangue, eles também fizeram semelhante. Eles queriam mostrar que não era o poder de Deus, que eles tinham poder também. Eles enfrentaram o poder de Deus até chegar um momento e falou, não tem mais jeito, isso aí tem o dedo de Deus. Assim como esses dois que negaram, enfrentaram o Senhor, são esses falsos pastores. Esses falsos pregadores, falsos líderes, essas falsas autoridades eclesiásticas que fazem tudo contrário à palavra de Deus. Eles estão se opondo à verdade, eles estão se opondo a Cristo. Janes e Jambres se opôs a Deus. E esses também estão se opondo. Esses também, independente de se A ou B ou C, igreja essa ou aquela, ali opera um sinal, acontece uma cura, acontece um milagre, não quer dizer que seja do Senhor, não. Sei de inúmeras histórias onde o diabo mesmo se manifestou como o diabo curar pessoas. E assumir que foi ele que curou.
dar coisas. Ele fala que foi ele que deu. Ah, mas é normal, é sim, porque essas coisas não é do céu, é do mundo. E o príncipe do mundo é ele. E ele disse no início, lá quando na tentação de Jesus, ele disse, olha, darei todas essas coisas, porque a mim me foi dado, eu posso dar a quem eu quiser. Está lá em Lucas 4. Então as pessoas hoje estão enfrentando o Senhor também, assim como Jana e Jambres. Esses líderes evangélicos estão fazendo isso. Versículo 9 fala, contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhe é própria se manifestar claramente a todos. Eles não vão ficar por muito tempo. Na verdade, a sentença deles já está determinada. Eles terão um fim triste. Por isso está na hora de abrir os olhos, está na hora de acordar, voltar para o Evangelho, vai viver o Evangelho, abandone o engano, porque senão você também vai padecer. É viver o Evangelho, não é só viver, não é só porque ora, porque lê a Bíblia, não, você colocar em prática. Abandonar tudo isso que nós citamos aqui. Viver a verdade de Cristo. Para que possamos ser salvos. Ser cristão é ser aprendiz de Cristo. Ser seguidor de Cristo. É ter Ele como mestre. Se Ele é o seu mestre, você vive de acordo com o que Ele ensina, de acordo com o que Ele viveu. Não é ser religioso, não. Não é ser religiosa, mas ser cristão legítimo. Eu li hoje, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, até o versículo 9. Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.